E agora, o Bárbara Sarini, nós teremos a honra de falar com ele, o diretor, o dono da Fazenda, Ricardo Carello. Bom dia, Rodrigo Carelli. Uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, Chico Barno. Como é que você está? Estou aqui com o Bárbaro Sarino, aguardando aqui o senhor. Pô, uma honra. Que temporada maravilhosa, hein, Carelli? O maravilhoso é que ele falou que troca o A pelo O, mas onde que tem o A mesmo no meu nome? Não faz não. Não, e como que o Rodrigo vira Ricardo também, né? Mas tudo bem. Pois é. E você sabe que eu tenho um primo que chama Ricardo Carelli e que é um grande diretor de comerciais. E muita gente confunde nós dois, assim, muita gente fala assim, já trabalhei muito com o Carelli, é o outro Carelli. Existe o Ricardo Carelli. Talvez seja isso, então. Quem sabe o Toninho já não fez os comerciais com seu primo. Mas tirando o Toninho, o Rodrigo, que elenco maravilhoso, que temporada. Eu queria saber se o senhor concorda com a minha afirmação de que é a melhor temporada de todos os tempos. Concordo. Nunca aconteceu tanta coisa. Concordo, e a gente se surpreende, né? O bacana de dirigir, de produzir um reality show é que a gente assiste junto, né, com vocês, e a gente se surpreende também. E eu confesso que por mais que a gente tenha trabalhado para ter um grande elenco nessa temporada, eu acho que eles se superaram. Acho que foi mais do que a gente imaginava. Em alguns momentos, muito mais, né? Como na última festa, por exemplo. Carelli, todo mundo tá te elogiando pela escalação do elenco. Tem alguém que você diria, poxa, esse aqui foi o meu maior acerto? Olha, é difícil eu falar isso, porque vão achar que eu tenho favoritos, entendeu? Não vai achar isso, Carelli. O público de reality é super maduro, fica tranquilo. Mas eu diria que a dupla Dudu e Oná, eu acho que é um grande destaque dessa temporada. Acho que eles estão ditando o ritmo, de certa maneira, né? Acho que um pouco eles acabam virando... É um efeito dominó, eles inspiram o resto, quem está em torno ali, a falsidade, a falta de... O desprendimento até, eu acho que vem muito uma inspiração dos dois, né? Pois ao mesmo tempo um desprendimento e uma noção de que estão na televisão, né? E de que estão gerando entretenimento. É curioso isso. A cada temporada a gente percebe que surgem camadas, né? Em relação à percepção tanto das pessoas aqui de fora quanto de quem está lá dentro, em relação ao reality show, ao que é o reality show, né? E eu acho que dessa vez tem essa nova camada de uma percepção grande dessa coisa, preciso gerar entretenimento, não só desses dois, como de vários ali dentro. Boa. Caralho, o senhor citou a festa de sexta-feira, que foi um momento ali sui generis, né, na história de momentos sui generis que é a Fazenda. Como que foi ali o bastidor daquilo? Assim? Tem um tweet, eu acho que é da Hack, de alguém que eu gosto lá no Twitter, que tem uma hora que o Dodô faz assim, sabe, no ouvido, assim, e daí a pessoa tweetou, o meu sonho é saber o que o Carelli berrou no ouvido do Dodô agora. Alguém falou com ele naquele momento? A decisão de acabar o show foi deles? Foi da produção? Como que foi? Foi avisado, foi. O diretor que estava coordenando o switcher na hora da festa, a meu pedido, pediu para o Dodô encerrar ali, né? Porque a gente precisava, porque não fazia sentido, né? Continuar. Aliás, eu peço desculpas, não cansamos de pedir desculpas à banda, né? Porque realmente foi constrangedor nesse caso, mas ao mesmo tempo foi um momento marcante, né? Eu acho, na história da Fazenda. Acho que o copo voador é uma coisa nova. E todas as cenas das reações do Dodô especificamente, né? O senhor conversou com o Dodô? Vocês tiveram a oportunidade de trocar uma ideia? Como é que eles estavam? Eles deram risada, ficaram indignados? Como é que foi? Ele está traumatizado. Eles ficaram de boa, eu acho que eles já devem ter passado por muitas coisas parecidas também nos shows deles, né?
Na noite é difícil, essas coisas acontecem mesmo, né? Pois é, pois é. Agora, a gente tá aqui, todo mundo muito curioso com essa nova dinâmica do Super Paiol. E eu queria entender, assim, se era algo que já estava previsto, se surgiu durante a temporada, porque vocês notam que tem plantas lá dentro. Qual foi a motivação para essa dinâmica nova? A gente tinha vontade de fazer roças surpresas e diferentes, e não necessariamente as típicas eliminações duplas ou típicas duas eliminações na semana, enfim. Então a gente tinha algumas ideias e a gente aprimorou essa nas últimas semanas. Aí já tem algumas semanas que a gente está com isso programado. Porque aí é uma maneira também do público fazer uma votação geral, né? Poder, ok, estamos aqui, né, no meio da temporada. Tá, agora é de todo mundo que está aqui. Quem que vocês acham que realmente merece ficar e quem vocês acham que tem que passar por uma prova, né? Por uma real prova de fogo, independente de votação, de formação de roça, né? E aí a gente tem essas duas etapas. Eu acho que vai ser bem interessante, assim. A ideia a gente não vai deixar claro para eles lá dentro por que aquelas pessoas foram para o paiol. Por isso que tem essa etapa. E aí, quando essas pessoas forem para o paiol, aí para essas 4 pessoas a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Que o público votou entre todos e que esses 4 foram para o paiol e que 2 deles vão voltar e 2 vão embora. E aí vai ter a surpresa para os que estão lá em cima de só 2 voltando, né? Faz acho que mais ou menos um mês que a Globo anunciou que o BBB vai ter uma dinâmica de eliminar as plantas, do público poder tirar a planta do programa e colocar outra pessoa que participou da Casa de Vidro e tal. Essa ideia veio disso? É meio que uma resposta, uma antecipação a essa promessa do BBB? Ou é um negócio que já estava planejado? Não, pior que não. A gente sempre pensa, né? A gente sempre está pensando em maneiras disso, né? Da gente, de alguma forma, dar a chance dessas pessoas que rendem menos, né, poderem sair. Até porque existe uma tendência dessas pessoas, das chamadas plantas, né, que, diga-se de passagem, a gente nunca programa que elas, a gente trabalha para que elas não existam, mas elas acabam aparecendo, né? E existe uma tendência delas irem ficando, né? Delas não irem nas formações da roça, né? Você vê que geralmente nas formações de roça as pessoas que protagonizam, as pessoas que se destacam estão ali, exceto a roça passada. Mas você vê que curioso também, né? Aqueles 4 que foram na roça passada foram para a roça passada exatamente porque eles se movimentaram um pouco. Em geral, os que ficam completamente à margem, eles acabam não indo. Então, por isso que a gente, desde antes até do começo da temporada, a gente está pensando em maneiras de fazer isso, né? Tem essas roças surpresas. Tem mais surpresa por aí, além do Super Paiol. Mas vamos nos concentrar no Super Paiol agora. Dá para ver que vocês são gratos, né, a quem entrega entretenimento. Tanto é que, no caso das expulsões, elas disseram que o cachê não foi tirado, o contrato não foi rompido, né? Até estava conversando com o Chico e a gente falou, aí, ficou bom ser expulso, ficou barato para eles, né? Eu acho que depende do ponto de vista, né? Mas o que acontece é que nesses 2 casos são pessoas que têm um assunto, né? Uma história lá dentro que interessa para a gente, para os programas do R7 e da casa e tal, continuar conversando com essas pessoas e sabendo mais delas e tal. Por isso que houve a manutenção do contrato nesses 2 casos. Mas não acaba sendo de certa maneira, quase um prêmio à parte? Assim, o cara vai lá, joga um copo na cabeça do Dodô,
aí depois vai lá... Porra, a Gabi Spanik tem até um negócio que eu queria saber do senhor, tem muita teoria da conspiração, falando que estava combinado que ela ia sair depois de um mês, e ela quis sair do jeito mais performático possível. Tinha alguma... Tem algum papo assim? Porque a Gabi, ela já entrou doida para sair também, né? Não, eu acho que ela entrou, na verdade ela não é que ela entrou doida para sair, eu acho que quando ela viu aquilo, porque uma coisa é você participar de um reality show, outra coisa é você participar de um reality show brasileiro, né? Eu acho que é uma coisa muito específica, então eu acho que ela levou um susto ali logo no começo, mas ao contrário, ela estava super empolgada e a gente super empolgado com ela e de maneira nenhuma a gente queria que ela saísse, né? Muito menos ser expulsa e tal. E porque a questão da desistência, né? Da suposta desistência dela é bem controversa, na minha opinião, assim, porque eu acho que ela falou da desistência depois que ela fez a besteira, né? Depois que ela... Porque ela primeiro foi expulsa, aí depois ela pede pra sair. Pois é. Desisto. Ela quebra a regra. Exato. Então não dá para saber. Mas enfim, também um grande momento, né? Um momento que rivaliza, eu acho que com esse aqui é irmão desse aqui, né? Marcante, né? Eu acho que são duas das maiores expulsões de todos os tempos. O copo voando no show do Pixote e o tapa na cara são duas coisas que realmente entram para a história. Ó, o nosso papo com o Carelli continua no mas YouTube. Apesar de... Só um pouquinho, Carelli. A gente vai continuar essa conversa no YouTube. Quem está assistindo a gente no canal UOL, corre para o YouTube para assistir, tá bom? Beijo para vocês. Segue aí, Carelli. Desculpa interrompê-lo. Eu queria dizer que, apesar de terem sido grandes momentos e momentos impactantes e tal, a gente não gosta, né? Não é desejável ter nem expulsão, nem eliminação, nem pedido para sair, né? Do programa, né? E não é legal, assim, não é desejável, né? É legal seguir o fluxo do jogo mesmo, né? Chico quis saber dos bastidores da noite da expulsão ali da Martina e dessa saída da Gabi Spanik. Como que vocês ficaram ali, né? Também, qual foi a reação na hora? Porque todo mundo foi pego de surpresa. Não, foi um choque, um grito no Twitter, assim, tipo, hã? Do nada, sabe? Tipo, como assim? Foi muito do nada. Primeiro que, assim, aquela provocação dela na Tamires, óbvio que a Tamires não ia cair, porque a Tamires tinha consciência que ela seria expulsa, né? Se ela fizesse aquilo que a Gabi estava fazendo. E aí, como a Gabi via que ela não fazia, eu acho que foi um impulso da Gabi dar aquele tapa para ver se ela se fazia com que a Tamires fizesse aquilo. Só que ao fazer, ela quebrou a regra, né? E é curioso porque quando perguntam para a Gabi, perguntaram na sequência, quando o Selfie perguntou para a Gabi, na sequência, ele falou, poxa, mas você faria a Tamires ser expulsa se a Tamires fizesse aquilo que você estava provocando, né? E ela falou, não seria não. Mas por quê? Não, porque eu teria que pedir para ela sair. Aí você falou, não, tanto que a Tamires não pediu para você sair e você foi expulso. E ela, verdade. Tipo, ela realmente, não sei, ela criou uma regra própria. Artista é complicado, não presta atenção no contrato, às vezes. Ô Carelli, o senhor falou que não gosta muito de expulsar, a gente tem visto que vocês não gostam mesmo. Dia desses, teve aquele beijo da Carol na Ioná, que foi um selinho ali à força e tal. Teve uma discussão grande de, teve uma invasão de espaço, foi um negócio sem consentimento. A gente recebeu aqui o Jorge Lordello, que chegou a afirmar que aquilo é crime. Como que foi a decisão de não expulsar a Carol naquele momento?
A nossa regra é sobre a coisa de colocar em risco a integridade física, né? Ali a gente não achou que... Primeiro que eu não achei que foi tão forçado assim, foi uma provocação, foi uma coisa mais de provocação. Com relação à questão de ser crime ou não, isso é uma coisa de um foro que não é nosso, né? É uma coisa aqui externa. Obviamente que se for uma coisa que a gente percebe que é uma invasão, uma coisa mais agressiva e a pessoa se sente, imediatamente ela reclama e se sente vítima de algum abuso, uma coisa mais séria, a gente vai levar isso em consideração e deliberar a respeito disso. Mas a gente não achou que era o caso ali, aquele caso específico da Carol com a Ioná. Até queria emendar aqui essa situação de Carol e Ioná, porque a Ioná chegou, deu a entender algumas vezes de que ela recebeu informações, pedidos de que não era para ela falar sobre o caso da Carol, que ela tinha levantado, envolvendo o enteado da Carol. Teve alguma conversa com a Ioná, algum pedido? Não, o que a gente tem sempre, o único contato externo que as pessoas têm é com o atendimento psicológico, em momentos em que eles pedem atendimento psicológico, né? Talvez ela tenha interpretado alguma coisa, alguma orientação ou alguma condução psicológica no sentido de tomar cuidado com algumas coisas, etc. E ela tem achado que era uma orientação. E não, a gente não tem nenhuma orientação no sentido de direção, assim, fale isso ou não fale isso, né? Então, não sei de onde ela tirou isso, mas não tem esse pedido, não. Tanto que, inclusive, a Carol falou sobre isso ontem também, né? Na formação da Roça. Mas teve um papo da Ioná com a psicóloga depois dessa história. Isso chegou a acontecer? Tem sempre, né? A gente tem alguns atendimentos psicológicos em casos específicos, em casos mais intensos, assim. Sempre tem. Boa. Vocês começaram a temporada com um formato diferente de dinâmica dos apontamentos, que era o júri, o Tribunal da Roça. O Tribunal Rural. Que até, o Tribunal Rural, que até voltou recentemente e tal. Muita gente criticou, muita gente achou chato, meio que não funcionou direito. Foi um teste que não funcionou muito bem, vocês estão felizes com o resultado. É um jeito de, às vezes, direcionar o papo e tirar o foco de outros assuntos talvez mais pesados. O que está por trás disso? Assim? Na verdade não tem nada por trás assim mais diferente, não. É porque a gente pensou nesse formato, a gente acredita nesse formato. Ele editado funciona muito bem. Eu acho que o que fez as pessoas terem uma impressão ruim desse formato foi a versão ao vivo, quando você acompanha ao vivo. Ele é um pouco chato de acompanhar ao vivo, mas ele fica muito bom editado porque você acompanha a reação das pessoas na sede simultaneamente, né? Então a gente fez aquela primeira vez, depois a gente apostou de novo nesse formato, porque a gente tinha um assunto ali interessante para falar, mas enfim, a ideia é a gente variar o que a gente tem aqui. A gente teve um jogo esse fim de semana, porque a gente achou que era um momento mais de descompressão, né? Então a gente vai variando aí as atividades de domingo. Uma novidade que também rolou nessa temporada foi a chegada dos infiltrados ali, né? A gente gostou bastante. Ele tá aí? Pensei que tinha travado. Queria saber se vocês deixaram a Carol e o Matheus continuar no jogo ali, com a votação do público, porque já estava previsto, já era um desejo de vocês, ou foi por pressão do público? Desculpa, Bárbara, ficou meio picotado. Vocês estão me vendo bem? Sobre a dinâmica dos infiltrados, né? Se vocês resolveram abrir aquela votação para deixar Matheus e Carol no jogo por pressão do público, ou se já era um desejo de vocês acompanhando os dois na casa?
Não, a gente achou que funcionaria os dois, assim. A gente nunca faz nada só por pressão do público, porque, porque às vezes o público se empolga muito com uma coisa que a gente sabe que talvez não funcione, mas nesse caso a gente achou que funcionaria, assim, dar essa chance para eles optarem por ficar, né, no jogo. E é curioso como as coisas mudam, né? A percepção, por exemplo, a percepção do público em relação aos dois, né? Como mudou, né? Daquela semana para agora. Ô, Carelli, esse está sendo, acho que, o primeiro ano em um bom tempo sem aquelas plaquinhas, a interação com o eliminado. De certa maneira, isso deixou a casa mais hermeticamente fechada, digamos assim. Vocês estão sentindo falta das plaquinhas? Está sendo um alívio não ter que lidar com elas? Como é que está sendo isso para vocês? Olha, eu acho que como entretenimento e para a emissora, às vezes esse tipo de ação é importante. Então, pode ser que ela volte em algum momento por um desejo da Record de ter esse tipo de segunda janela, vamos dizer assim, em relação ao programa. Mas, na minha percepção, eu sou sempre mais a favor do confinamento rígido, né? Então, assim, eu acho que não vir a informação de fora talvez seja uma das razões desse elenco tá tão em ebulição, entendeu? Porque não tem esse outro cálculo, né? Então, você imagina na cabeça de um Dudu, por exemplo, uma informação de fora vindo, aí, tipo, vai virar aquela Nazaré confusa, né? Porque é muita coisa. Então, eu acho que é melhor a gente deixar o confinamento rígido mesmo. Até falando sobre informação, né? O pessoal aqui no chat, Dieguinho também pediu para perguntar se nessa dinâmica do paiol eles vão assistir alguma coisa, esses 4 que vão né? Eles vão assistir como que tá na casa, como se fosse tipo uma roça falsa. Vai ter algo assim nessa dinâmica? Não, a princípio a gente não está pensando em nada nesse sentido, não. É uma eliminação. Eles vão poder ali se pedir voto, né? Enfim, eles vão poder se expressar ali, mas não vou assistir nada, não. Eu sempre que eu entro lá no Record Plus, tem lá a foto da Galisteu junto com a Márcia Fu, o selfie. A Márcia Fu e a Galisteu estão na TV aberta ali com o programa. O selfie está muito na internet. Vocês pensam em usá-lo, integrá-lo mais na narrativa do programa da TV aberta também? Colocá-lo na dinâmica de domingo, alguma coisa assim? Ele está há um tempão já, né? 5 anos, acho. Pois é. É um papo que a gente sempre tem, assim. A gente gosta muito dele. Ele rende. O que ele faz na cabine de descompressão é muito impressionante, né? Assim, ele tem uma perspicácia e uma noção do programa, até por ter estado dentro, né, do programa, muito grande, assim. Ele tem uma noção tão grande do programa, de como funciona, que quando ele esteve dentro, isso não foi bom para ele, né? Porque eu sempre brinco que é curioso como essa percepção muito grande do reality show, de saber exatamente como funciona, tentar fazer uma estratégia muito elaborada, não funciona para dentro, né? Mas essa visão dele muito acurada, assim, sobre isso, funciona muito na cabine de descompressão, no que ele faz fora e na live dele também. O Selfie é um profissional incrível mesmo. O senhor está com raiva da VTube? Não, assim, ó, eu posso falar uma coisa? Você fala sobre a volta do Fabiano, né? Ele não voltou não duas vezes. Verdade. Então, eu não, sinceramente, eu não acredito muito que impacte tanto no volume
de voto que a gente tem é essa questão dos fãs da VTube. Talvez faça alguma diferença, uma pequena diferença, mas não, eu acho que é mais uma questão do jogo mesmo. É alguma coisa de um raciocínio interno ali de grupos e tal que fez com que ele voltasse, mais do que a ajuda da VTube, entende? Eu acho que é mais do game mesmo, sabe? Da coisa dessa divisão de grupos. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Não, eu concordo com o senhor. Tava só a gente brinca da falando. VTube, mas a gente concorda. Sacanagem. Ele vai poder levar o sofá quando ele for eliminado? Aquele sofá, eu acho que já tem o formato dele ali, né? Impressionante. Ô, Carelli, então, corre a boca pequena que ano que vem vai ter um reality show chamado A Casa do Patrão, sob o comando de Disney Boninho. E eu queria entender se isso impacta o calendário dos reality shows Teleimage Carelli, que a gente está acostumado já a ter sempre a Fazenda e ou a Grande Conquista, ou Ilha Record, ou Power Couple. Ano que vem, como que está a programação do senhor com a Record? Olha, eu não posso adiantar muito, mas a gente tem alguns projetos que podem se encaixar, mesmo existindo a Casa do Patrão no primeiro semestre, que é um projeto que eu não estou envolvido diretamente, e a Fazenda no segundo semestre. Estamos em discussão de outros formatos aí para serem encaixados no primeiro semestre, mas eu não posso adiantar ainda. Então não está garantido nem Power Couple, nem Grande Conquista, isso não é certeza que vai rolar. Certeza eu não posso dar ainda, mas tá quase. Daqui a pouco vocês vão saber. Perfeito. A gente tem algumas mensagens, cara. O pessoal tá emocionado, todo mundo te ama. É bom quando a temporada é boa, né? Quase ninguém tá te xingando obrigado, no Twitter. Pouca gente xingando. É o Carelli. Ninguém falou de carelada hoje ainda. Nunca me xingam, nunca. Ó, a Edneide Viana tá parabenizando porque tá show a F17. Só perde para F1, que no final quem ganhou foi a Zebra. E o que o senhor acha do termo carelada? Ela quer saber, se o senhor se incomoda. Isso aí já virou folclore. Não, já absorvi isso. Eu brinco com os meus amigos, brinco com a equipe. A gente usa direto esse termo. É engraçado que quando tem alguma coisa que quem criou, quem fez, foi algum outro diretor da equipe e tal, eu falo assim, nossa, esse Carelli aí inventou, não sei o quê, sabe? Tipo, como se já virou, o Carelli é tipo uma entidade que faz as coisas e às vezes não sou eu, entendeu? Quelada, né? Não tem a ursar, carelada. Tudo é carelada, eu amo o termo carelada. Tá bom. Ó, o Felipe Ferreiro tá pedindo uma dinâmica para os protagonistas não saírem antes da final. E aí ele faz a lista. Ele quer que o senhor garanta aí a presença de Dudu, Rai, Carol e Ioná. Ele tá pedindo, por favor, para o senhor segurar os 4, tá bom? Ah, tá bom. Tá, ótimo. Beleza. As pessoas me pedem, muita gente me pede isso, assim, tranquilamente, assim. Às vezes até o meu chefe, né? ele pede assim, Carelli, por favor, não tire tal pessoa, deixe tal pessoa. Eu falo, o que eu posso fazer? Maravilhoso. A Jane Souza tá falando que passa pano se você fizer uma carelada hoje e deixar a véia fazendeira. É para criar uma prova hoje para a Ioná ganhar. Tá legal? E não tirar ela nunca nas roças. Justo? Tá bom. Ó, eu como 50 mais, eu não gosto desse negócio que todo mundo é velho isso, velho aquilo. Concordo. Também. Concordo. Tá? Até porque eu tenho 28 anos e todo mundo me chama de velho mesmo assim. É um escândalo. Eu acho isso uma injustiça. Ô Carelli, tem alguma surpresa? Assim, ó, eu acho que o senhor imaginava que o Dudu Camargo ia render. Eu acho que o senhor imaginava que a Ioná, doida lá no programa das sogras, ia render. Mas tem alguém que o senhor olha e fala assim, caramba, não esperava isso. A Duda, a Saori, por exemplo, que para mim são as duas melhores. Tem alguém que o senhor destaque? Eu ia falar essas duas que você falou.
A Duda, principalmente. A Duda eu acho surpreendente, até pela idade dela e tal. Eu acho ela muito jogadora, assim. Eu acho ela muito esperta. E a Duda e a Saori, dentro dessas novidades que eu falo que tem ao longo das temporadas, né, dos reality shows, tem um tipo de participante que não tinha muito também, que é esse participante debochado, irônico, sabe? Que joga e fica só no risinho, só no deboche. Isso não é muito comum, assim, não era muito comum. E essas duas meninas são muito assim, né? A Duda já é a melhor dessa geração de atores que passaram pela Fazenda, dos mirins, né? Porque tem essa galera, agora é a cota do Carrossel, né? Chiquitita, é o núcleo SBT, né? Não, ela se destaca bastante entre esses mirins aí, já se destacou bastante, eu acho. É impressionante. O Preá Sabido, o Preá Sabido quer falar com o Carelli aqui. Ele quer saber se os participantes do programa vão saber que os 4 menos votados estão na roça por votação popular. Não, né? Só o pessoal do Paiol vai saber. Não, eles vão saber quando os dois voltarem, né? Eles não vão saber claramente por que esses 4 foram para o Paiol num primeiro momento. Eles só vão saber que houve uma votação para decidir 4 para descerem para o Paiol. E eles não sabem como que isso foi decidido, eles não vão saber que foi uma votação de quem você quer que fique, não vão saber o que vai acontecer depois com essas pessoas no Paiol. E aí, quando os dois voltarem, é óbvio que os dois vão contar tudo o que aconteceu para quem está na sede. Agradecer demais a sua participação aqui, foi muito legal. Opa, eu acho que travou. Alô? Alô? Vocês chegaram a ouvir o que eu falei sobre o Paiol ou não? Tudo, sim. Absolutamente tudo. O senhor está conosco? O senhor tá ouvindo. Sim, aqui para mim deu uma travadinha, mas ok. Eu queria só agradecer, foi muito bom o papo. Parabéns aí pela temporada. Obrigado. E, por favor, deixe um recado final aí para a sociedade para encerrar essa entrevista maravilhosa. Eu queria falar para todo mundo continuar assistindo muito a Fazenda, se emocionar, votar pensando no entretenimento, que eu acho que isso é importante. E eu queria agradecer muito vocês dois também, que fazem um trabalho incrível de acompanhar a Fazenda com esse afinco. A Bárbara é muito CDF, né? Ela sabe tudo. Às vezes eu assisto e falo, meu Deus, ela sabe mais do que eu sobre o que está acontecendo lá dentro. E o Chico com as suas previsões perfeitas, né? O Chico, quando ele fala que vai acontecer alguma coisa, acontece, né? Então... Se conhece e sabe. Muito obrigado, Obrigada, Carelli. Até a próxima. Parabéns pela temporada. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.